Na Constituição Federal, a Previdência faz parte da Seguridade Social, que também abrange a saúde e a assistência social. A Seguridade tem orçamento e recursos próprios. O dinheiro vem da contribuição de trabalhadores e empresas, da cobrança sobre o lucro líquido, da COFINS, da exploração de jogos e do imposto de importação. Sob esse ponto de vista, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos defende que a Previdência é sustentável. Nós gostamos de trabalhar com a Seguridade Social como um todo, que é composta da saúde, da assistência social e da previdência social. Se nós olharmos essas três áreas de ação pública, os recursos e os gastos, nós vamos ver que tem superávit. E isso tem sido assim já há bastante tempo. No ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu que a Previdência deve se bancar apenas com as receitas das contribuições sociais e o aporte da União. O que está sendo chamado de déficit é exatamente o dinheiro que o Tesouro Nacional repassa quando o INSS não consegue pagar os benefícios apenas com as arrecadações. Em 2013, a parte do Tesouro chegou a quase 50 bilhões de reais. Em 2014, o valor foi de quase 57 bilhões. Em 2015, a União repassou 85 bilhões e 500 milhões de reais. Para o consultor legislativo do Senado, que estuda essa área, a questão é ainda mais complexa. O conceito de déficit acaba gerando uma disputa política muito grande e é uma discussão muito burocrática, muito tecnocrática, envolve discussão de direito tributário e várias outras. É uma discussão legítima, mas eu acho que não pode afastar o país da discussão necessária em relação ao envelhecimento da população, a pressão que vai colocar na Previdência, na saúde e nas finanças públicas do país como um todo. Atualmente, a população com mais de 65 anos representa 8,17% da população. Em 2030, esse número deve chegar a 13,44%, segundo o IBGE. Existe um diagnóstico relativamente bem aceito de que, por conta do envelhecimento da população, da transição demográfica, a Previdência brasileira corre risco de não ser sustentável, de pressionar muito as contas públicas. Esse é um argumento importante, claro, mas ele não é o único e talvez não seja o mais importante. Nós temos que olhar o mercado de trabalho, né? Então, se nós vamos estabelecer um requisito de idade maior para as pessoas se aposentarem, nós temos que saber se as pessoas, quando chegarem nessa idade ou próximo dessa idade, vão ter ainda as condições de contribuir, se terão empregos, se terão remuneração. Neste ano, com mais desemprego e menos arrecadação, o Tesouro Federal já repassou 133 bilhões de reais à Previdência até o mês de agosto. Para o DIEESE, o problema para as finanças públicas está em outro lugar. Em 2015, pagamos aproximadamente 500 bilhões de reais em juros. Resolver esse gasto é muito mais importante no curto prazo e para a sustentação financeira do Estado brasileiro do que atacar a Previdência, cujo problema só, se ocorrer, vai ocorrer no longuíssimo prazo. Esta não é a primeira vez que o Congresso encara uma reforma da Previdência. A primeira aconteceu nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, e demorou quase 4 anos para sair do papel. A segunda aconteceu no governo Lula, em 2003. A presidente Dilma Rousseff também fez alterações no sistema previdenciário. A senadora Rosa de Freitas, que é a líder do governo no Congresso Nacional, prevê muita discussão sobre o assunto. Eu vi uma declaração de um parlamentar da Rede, dizendo assim, na hora que chegar a discussão da Previdência, aí vocês vão ver o povo marchar na rua. Então é preciso que o governo aí saiba dizer o que é a Previdência hoje, quais são os números, o que vai acontecer com ela se não houver uma reforma.